Olá, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Meu nome é Vanessa de Oliveira e vocês estão no canal Fisioterapia e Inclusão, que é o canal que fala sobre reabilitação. E o vídeo de hoje está imperdível. Hoje a gente vai ter a honra e a alegria de receber aqui a doutora Carla Simão, fonoaudióloga, que vai trazer à tona um tema muito importante para todos nós, profissionais, cidadãos, que se chama comunicação alternativa. Você sabe o que é isso? Quer aprender um pouquinho mais? Então fica com a gente e acompanha a vinheta. E a nossa convidada especial para o episódio de hoje é a doutora Carla Simão, fonoaudióloga, membro do Isaac Brasil e especialista em motricidade oral. Vamos falar sobre comunicação alternativa? Então, vamos começar o nosso papo do começo. Doutora Carla, o que é comunicação alternativa? A comunicação alternativa ou comunicação suplementar alternativa ou comunicação aumentativa e alternativa, na verdade são conjuntos de ferramentas e estratégias para facilitar a comunicação de pessoas que não conseguem se comunicar através da fala. Muito bem, e agora que a gente já sabe o que é comunicação alternativa, quais seriam os principais meios ou as principais formas de se comunicar, doutora Carla? Existem várias formas de comunicação alternativa. Por exemplo, a linguagem de sinais, a língua brasileira de sinais é uma delas, né? Que pode ser considerada uma comunicação alternativa. Uso de pranchas com pictogramas, que são esses sinais próprios para a confecção de pranchas simples, de livros, de fichários com diversas, com número limitado de figuras do que se queira comunicar. Tem também a possibilidade do uso de programas específicos para tablets, né? Isso também vai depender da pessoa que vai fazer o uso. Se for um adulto, a gente pode usar, obviamente, figuras menos infantilizadas, e para crianças, símbolos mais simples, mais fáceis de se comunicar, e várias pessoas podem fazer uso. Na verdade, a comunicação alternativa está dentro de tecnologias assistivas, que é qualquer recurso que seja usado para facilitar ou para quebrar uma barreira que esteja impedindo um sujeito de qualquer coisa, seja ele o uso de uma bengala, de uma cadeira de rodas, de óculos, né? São recursos de tecnologia para facilitar a vida da pessoa que não consegue alcançar algum determinado objetivo. Bom, acho que outra dúvida muito comum para quem está começando a aprender e a lidar com comunicação alternativa é: qual é o público? Quem realmente pode se beneficiar com a comunicação alternativa? Na verdade, como eu comentei antes, pessoas com dificuldades complexas de comunicação podem se beneficiar do uso de comunicação alternativa. Essa dificuldade pode ser uma dificuldade repentina, né? Pode ser algo que o sujeito tenha nascido com esse problema, ou pode ser algo que seja algo transitório, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, que está no CTI e não está conseguindo se comunicar, mas está compreendendo tudo e está com a parte motora preservada. Um outro exemplo, por exemplo, tivemos muitas pessoas internadas com Covid, com traqueostomia, que não podiam falar, mas que poderiam, por exemplo, fazer uso de uma prancha alfabética para comunicar algum desejo. Crianças que não falam ou adultos que não falam, que têm alguma condição já antiga ou que nunca chegaram a falar e que aprendam também esse recurso, né? É muito importante que o profissional que lide com essa criança, que trabalhe com essa criança diretamente, seja ele
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o professor, inclusive os familiares, eles podem aprender esse recurso para trabalhar com a criança. Na verdade, para trabalhar não, para se comunicar com a criança. Bom, dando sequência ao raciocínio sobre comunicação alternativa, quem utiliza a comunicação alternativa normalmente utiliza com quem ou aonde? Como eu disse antes, a pessoa que necessita do recurso de comunicação alternativa, ela deve utilizar esse recurso não somente com o fonoaudiólogo, mas com qualquer outra pessoa fora da situação ou da condição de um consultório de fonoaudiologia, de um ambulatório de fonoaudiologia. Ela tem que aprender a se comunicar com a família, ela tem que aprender a se comunicar com outros profissionais, ela tem que aprender a se comunicar com o professor, com os colegas, ela tem que aprender a se comunicar com o mundo, na verdade, né? E o fisioterapeuta é um profissional de extrema importância para fazer essa interação com a pessoa durante o seu atendimento. Com certeza, qualquer possibilidade desse sujeito interagir e comunicar seus desejos, suas dores, seus desconfortos, vai facilitar bastante o papel, o trabalho, a função do profissional que está ali interagindo com ela. Bom, essa próxima pergunta, na verdade, é a pergunta que originou todo esse papo aqui com a doutora Carla Simão. Por que é tão importante o fisioterapeuta ou os demais profissionais da área da reabilitação conhecerem, entenderem e aplicarem a comunicação alternativa no seu dia a dia, doutora Carla? Sim, é muito importante que o fisioterapeuta e outros profissionais façam uso desses recursos, sejam capacitados para entender como esse recurso funciona e como ele pode mediar e ser modelo, né? A gente fala em modelagem porque ele vai ser um modelo de comunicação e ele vai, por exemplo, estar apontando numa prancha específica com que se queira falar, né? Você está com dor, você sente dor, onde é a dor? Me aponte aqui nessa figura qual é o local da dor. Você está bem, você está cansado, quer parar, quer continuar. Então, assim, coisas básicas, né? Que uma pessoa que esteja impedida de falar não consegue comunicar. Às vezes ele não consegue através de um olhar, ele não consegue através da fala, ou do apontar. Então, com certeza vai facilitar sim e muito o trabalho. Na prática da fisioterapia, muitos recursos podem ser utilizados, sejam eles no tablet, na prancha de comunicação, mas as células podem ser confeccionadas especificamente para aquele profissional ou para aquele sujeito. Para aquele sujeito, no caso, a pessoa que não se comunica através da fala. Então, se a gente for pensar num ambulatório, num consultório, você pode ter, por exemplo, uma prancha em que nas células conste os aparelhos que vão ser utilizados, ou, por exemplo, os exercícios que vão ser realizados. Isso pode estar sendo comunicado. Mas eu gostaria de trazer para vocês um outro assunto, uma outra ação da fisioterapia que foi muito importante, principalmente nesse período de Covid, e foi muito divulgada a comunicação alternativa de pranchas para o uso em centros de tratamento intensivo. Então, nós elaboramos essa prancha com alguns assuntos importantes para serem abordados num CTI, né? Contamos com a ajuda de um fisioterapeuta, o Carlos Marcelo Maciel, de uma terapeuta ocupacional, a Maria da Conceição, e de uma fonoaudióloga, Michele Anne. Os três têm experiência em centros de tratamento intensivo e me ajudaram a confeccionar essa prancha que fala sobre algumas coisas que podem e devem ser comunicadas.
Nós temos algumas experiências, alguns relatos de experiências em hospitais públicos e privados aqui no Rio e sempre de muito sucesso no sentido de fazer do sujeito se fazer entender. Na parte de trás, uma prancha alfabética para que se possa estar digitando, mostrando, selecionando uma palavra que não esteja na página anterior. É isso, gente. Foi só um pouco do trabalho que é feito dentro da comunicação alternativa e para desmistificar que isso é um uso somente do fonoaudiólogo ou somente daquele indivíduo com o seu fonoaudiólogo. Pelo contrário, a comunicação é para todos e quanto melhor a pessoa consegue se comunicar, melhor para todo mundo. Obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio sobre comunicação alternativa. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Carla Simão, que hoje veio aqui e nos abrilhantou falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, doutora Carla Simão. Convido vocês para a próxima quinta-feira para o novo episódio. Não percam. Beijo grande e se cuidem.